Olá, você que está aqui hoje nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pela rádio. Chegamos em mais um episódio do Presenteia e hoje com a psicóloga Raíla, né? Ela que está trabalhando lá no CE. Eu queria que você se apresentasse para a gente um pouquinho, Raíla. Olá, gente. Olá, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Raíla, estou trabalhando recente no CE, na área da psicologia infantil. Sou formada há 4 anos, tenho especialização em saúde mental. E para mim é algo novo trabalhar com crianças com TEA e com deficiência intelectual, né? Mas tem sido maravilhosa a experiência, tenho crescido bastante desde o momento que encarei o desafio, tem sido maravilhoso. Dentro das suas vivências, assim, teve algum momento que, quero infantil, ou você foi aquela pessoa que batia no peito e dizia, não vou trabalhar com criança e cuspiu pra cima e caiu na testa? Não, logo quando eu entrei no curso, eu era apaixonada pela área infantil. Só que é algo que traz medo, assim, porque são muitos desafios. Além de você lidar com a demanda infantil, você também lida com a demanda dos pais, que não é algo fácil. Porque até para eles é algo novo também, né? É algo, como é que eu vou lidar com a dificuldade do meu filho? Como eu vou fazer para inserir ele no meio social? Então, isso acaba trazendo medo, lidar com as duas demandas em uma só, né? E aí chegou um ponto em que eu bati na tecla, não quero a área infantil, não quero, minha área é a área do adulto, e até então vinha caminhando com a área do adulto, né? Porém, a área infantil tem ganhado meu coração, bastante. O pequeno chega, tia Raíla, isso aqui é pra você. O tia me ganha. Né? Mas olha, como eu sou bonzinho, né? A gente respeitou tanto o seu trabalho com adulto que hoje a gente vai falar um pouquinho dos impactos do TEA na vida do adulto, né? Ou seja, nesses diagnósticos tardios ou até mesmo depois do diagnóstico, depois que essa criança cresceu. E aí, o que acontece? Que é um assunto pouco abordado, né? Você já teve alguma experiência, assim, de trabalhar ou lidar com alguém que teve um diagnóstico tardio? Sim. O que tem acontecido muito com os adultos, né? O diagnóstico do autismo no adulto é algo novo e que, inclusive, tem aparecido de acordo com demandas dos próprios filhos. É algo que eu tenho observado bastante. O pai traz a criança e a gente começa a observar o histórico familiar e aí começa a identificar esses padrões também na família, né? E aí, o que é que eu observo? Sempre teve um diagnóstico de ansiedade, de depressão, mas nunca o autismo. O autismo não era, digamos, uma opção, né? Até por ser algo muito rotulado antigamente. Tem sido mais trabalhado, tem sido mais diagnosticado realmente recente. Hoje eu vejo pessoas de 41 anos, 50 anos, sendo diagnosticados tardios com autismo, né? E as dificuldades são aquelas: dificuldade de inserção no mercado de trabalho, dificuldade de interação social ao longo da vida, dificuldade de aprendizagem na infância. Quando a gente pega esses fatores, que eles começam a dizer, agora faz sentido. É um Agora famoso faz assim de sentido. ressignificar a vida, né? Porque Ressignificar você a vida. pensa que se você olhar isoladinho, né? Cada um no seu quadrado, naquele tempo ia ser o quê? Uma pessoa sistemática. Era o famoso doidinho, o famoso uma pessoa esquisita. Complicado. Complicado, ele é difícil, é meio rígido. Mas aí quando a gente vê, era uma pessoa que não teve acesso a um diagnóstico, tinha um funcionamento no cérebro totalmente diferente e teve que lidar com tamanhas dificuldades ao longo da sua vida toda. A gente gosta, ainda bem que você está dentro de um pezinho da saúde mental, porque a gente vai lidar com isso também, assim, vai falar um pouquinho sobre, que é sobre o quê? A falta de diagnóstico, como ela está correlacionada, né, ao alto índice de autismo e de depressão. Eu escuto muito algumas pessoas falando assim, mas antigamente não tinha essa quantidade de autista, mas não tinha porque não existia o diagnóstico, né? Sempre eram outras coisas. E aí isso aconteceu agora também muito depois da luta antimanicomial, a reforma manicomial, né? Que antigamente tudo era, eu vou internar no hospício, até mesmo as pessoas que eram usuários de droga,
essas questões, elas eram enviadas para esses hospícios, para essas casas. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue ter um diagnóstico humanizado, a gente tem profissionais capacitados para isso. Uma inserção na Uma sociedade. inserção né? na sociedade. Por isso que eu digo, quanto mais cedo acontecer esse diagnóstico, mais fácil da pessoa conseguir se inserir na sociedade, sem preconceitos, quebrando os paradigmas, porque às vezes até mesmo existe a questão do autopreconceito, Exatamente. né? Ai, mas eu tenho isso, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me julgar. Quando na verdade não. Porque o autista, digamos, que tem esse diagnóstico tardio, o que é que acontece? Ele é uma pessoa que raramente as pessoas elas percebem algo, né? É algo que, se realmente trabalhado com as terapias necessárias, com as estratégias, com os estímulos, ela vai conseguir se inserir normalmente na sociedade, sem danos. E é assim, vai ser o quê? Vai ser um autoconhecimento que vai mostrar as suas limitações, Isso. né? Valorizar as potencialidades e trabalhar o que ele tem de deficiência. Eu lembro que quando eu morei fora, eu atendi essa parte de jovem e adultos e era muito massa pra mim, porque tipo, era muito diferente. Eu poder sentar com alguém e ele me explicar como é que ele funcionava, como é que ele reagia. E pra mim era curioso porque realmente são coisas pequenas que pra gente são simples, mas que pra eles são muito grandes. Eu atendi um que ele tinha 18 anos e ele começou a namorar. Aí ele chegava pra mim, eu era já o parceiro dele, o brother dele, né? Ele chegou pra mim e fez: Fábio, você não acredita o que aconteceu. Eu disse: o quê? Todo domingo eu tenho que sair com minha namorada. Aí a gente sai, a gente vê um filme, depois a gente lancha, depois a gente vai na livraria. Só que a gente saiu essa semana, o cinema estava fechado. Eu fui embora, Fábio. Aí eu fiz: por que, Gustavo? Ele fez: Fábio, quebrou a ordem, Fábio. Não dá pra seguir assim. Mas olha só, se você tivesse ido lanchar e ir na livraria, não era horário do cinema abrir. Ele ficou assim olhando pra mim como se fosse: putz, nunca tinha pensado nisso, sabe? Tipo, às vezes são coisas simples, mas as regras sociais são onde eles pecam muito, né? E eles não vão pegar esses detalhes sutis. Isso. E às vezes é uma orientação, tenta fazer isso aqui. Logo, a rigidez, né? O autista, uma das características principais é essa rigidez na rotina. Então, quebrar essa rotina, quebrar essa rotina, quebrar o que ele vem fazendo ali certinho, é algo... E é uma das coisas que, por exemplo, no relacionamento, as pessoas elas mais sentem. Ou seja, uma pessoa com 18 anos teve um diagnóstico tardio. Então, para ele quebrar esses paradigmas de rotina, né, vai ser difícil, porque ele era acostumado com aquilo. O primeiro relacionamento, como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer essa demonstração de carinho? Né? Até onde vai o meu limite para respeitar o outro, né? Então, entra muito numa temática que às vezes eu acho que não é nem não é fechada, mas é negligenciada no sentido de quê? Porque muitos pais pensam o quê? Ele vê a criança com autismo, ele pensa: eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho ande, leia e escreva. Mas eles não lembram que o filho dele vai trabalhar, que o filho dele vai ter desenvolvimento sexual. É muito que momentâneo, ele vai né? querer se relacionar e tudo mais. E acaba que só vai se atentar para essa questão, por exemplo, quando começar uma compulsão, quando começar a ter um comportamento inadequado, sabe? E aí é onde entra a parte, novamente, né? A gente tem que sempre bater na tecla da importância da família também na fase da adolescência do indivíduo, né? Por quê? Esse período é a parte onde a criança, a criança ou adolescente, ela tem que ser educada. Até porque a gente tem, quando inicia esse período da puberdade, tem que ter uma orientação de até onde vai esse limite, o que é certo, o que é errado, como a gente faz, o que é privado, o que é público, o que é privado, o que a gente tem que fazer para respeitar a individualidade também do outro, né? Tem que explicar também essa questão da rotina, que um relacionamento é diferente, da sexualidade em si, da mudança no corpo, isso mesmo. É importante que a família também participe nesse processo. Não é só uma terapia ali de 50 minutos que vai ensinar, até porque a maior confiança na fase da adolescência vem por parte dos pais, que é quem a gente espera que dê essa orientação, né? Quer dizer, muitas vezes é a falta de saber como lidar com isso, de uma super proteção. Um tabu também, tabu assim, porque também. é uma parte ainda que socialmente, até para crianças típicas,
Ainda batem muito na tecla, é Isso. pecado, não vamos falar disso e tal. Mas a gente vê, por exemplo, a importância da educação sexual tanto para jovens típicos como para jovens atípicos, no Isso. intuito de quê? Prevenir assédio, prevenir alguma violência, mostrar e ensinar, não, essa aqui é a partezinha privada, é só sua, só você pode lavar, só você pode mexer. E até mesmo para que não ocorra situações do tipo, ele fez isso porque ele tem autismo. Exatamente. Não existe isso, né? Quando existe uma educação, quando existe uma terapia, tanto dentro de casa como com técnicos especializados no assunto, existe uma chance menor que aconteça. E em alguns casos, quando, por exemplo, um adolescente, um adulto, ele tem prejuízos, o que é que acontece? Ele fica rotulado como, ele fez isso porque ele tem tal condição, né? Quando um laudo, ele não... Colocam como se fosse o laudo na frente da pessoa, né? O diagnóstico antes da condição do ser Exatamente. humano. Exatamente. Por isso a importância da gente sempre estar batendo na tecla. A família tem que entrar nesse processo de educação sexual. A família não tem que ter medo de ensinar, de educar a criança a respeito disso, a parte da criança, do adolescente e até mesmo aquele adulto que tem aquela timidez, né? Porque a gente vê muitos filhos adultos que ainda moram na casa de pais idosos, que são atípicos, né? E aí a família ela não tem que ter medo de entrar nessa pauta. É uma pauta que ela tem que ser proposta desde a infância, para que a gente evite certos constrangimentos, compulsões. E atos, né? Assim, eu acho assim, extremamente fundamental falar disso. Por quê? O que acontece? A gente que é terapeuta, principalmente infantil, a gente vê ali a criancinha, tipo, chegou bebezinho às vezes, vê criança, vê a criança se tornar adolescente. E infelizmente, assim, a gente ainda vê que é muito desassistido para um jovem ou para um adulto. Isso. Tipo, tem uma pai que tem um trabalho mais sociopedagógico, beleza, mas não tem um órgão ou uma política que fale do jovem adulto em sua inserção, de orientação sexual, de relacionamento, de plano de carreira, de trabalho. A gente vê mais isso quando é uma clínica privada e tudo mais, que os pais têm o interesse de pagar financeiramente para conquistar isso. Mas no SUS a gente ainda encontra esse déficit, né? Assim. Isso. E até mesmo porque quando a gente pega o histórico, até mesmo alguns pais de adolescentes e de já entrando na fase adulta que levam, que trazem esses pacientes para a gente, eles apresentam alguns sintomas e nem eles mesmos têm esse conhecimento sobre o que deve ser falado ou não, né? O que eu percebo também, Fábio, é que, por exemplo, vou entrando um pouquinho nessa pauta do que levam para o serviço público, né? A gente já vê muito, quando vai fazer a avaliação global, a gente sempre pergunta, a criança, 3, 4 anos, já tem apresentado algum indício de sexualização? E vem sido muito recorrente, né? Um adulto, quando ele não teve aquela educação necessária, ele já teve na infância mesmo, se a gente prestar atenção, pegar todo o histórico, ele já teve essa demanda apresentada quando era criança, onde os pais, não, eu acho que isso é da idade, eu acho que ele faz isso porque ele viu em alguma coisa. Não. Sempre tem um indício, né? E aí vem o prejuízo, quando não é diagnosticado cedo, né? Quando não tem esse apoio da família, das partes das terapias. Aí é onde a gente vê muita sexualização livre, né? Muita compulsão. É super normal um adulto chegar, eu me sinto mal porque eu tive pensamentos a respeito de uma pessoa e isso me feriu e eu não tive o controle sobre aquilo porque não tem essa educação, né? Porque não teve essa educação. De conhecer isso e de como manifestar isso. Eu também acompanhei um jovem que, assim, para ele era muito complexo, mas foi o primeiro jovem que me fez pensar, tipo, poxa, eu nunca tinha parado para pensar e eu tô dentro da área, trabalho com isso, imagino quem não tá, né? Só vai pensar quando se depara, que foi o quê? Ele era um jovem, tinha 18 anos, estava ali já passando da puberdade, né, jovem adulto, mas ele era atendido somente por mulheres. E eram mulheres bonitas, mulheres onde ele tinha atração. E ele não conseguia se controlar, ele não sabia de forma adequada como dizer, como fazer. E teve um caso dele tentar assediar uma menina, e assim, porque ele nunca tinha sido orientado nesse aspecto, e a mãe ficou super traumatizada, do tipo, ele vai fazer isso com alguém na rua e tudo mais. Não. A gente vai trabalhar junto pra gente adequar esse comportamento
de uma forma que ele seja expressado de um jeito aceito, né? Socialmente aceito. E o que aconteceu? Fizeram um treino com ele para ensinar que, tipo, ó, quando chegar uma menina e você sentir algo assim, você pode falar para ela ou para o seu terapeuta que você precisa ir no banheiro ou para o seu quarto, que é um local tranquilo, e você pode se aliviar, fazer suas necessidades. Vai ter um tempo adequado também para também não ficar livre acesso, não se tornar compulsivo ou coisa do tipo, mas vai ser um jeito dele expressar sua necessidade de uma forma adequada. A gente tem que entender muito o funcionamento deles para saber que, tipo, não é preciso podar, não é preciso cortar, mas é preciso direcionar de uma forma que seja socialmente aceito, educado, exatamente. E a gente vê muito isso, assim, que é uma questão que os pais, as mães não pensam sobre ele, do tipo, quando ele for crescendo, ele quer conhecer alguém, ele quer ter uma parceira, ele vê todo mundo isso, porque ainda tem muito isso do tipo, eu só quero que meu filho fique bem, seja feliz, mas cadê a autonomia, cadê a independência que a gente tanto trabalha, que a gente tanto bate na tecla, né? Isso. E já nessa pauta também, a gente entra na demanda do relacionamento, né? Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de se relacionar com outras, as pessoas dentro do espectro, por quê? Porque justamente elas não sabem esse limite e muitas têm até a vergonha de conversar com seus parceiros. Mas quando há essa educação, quando há essa pauta, essa rigidez ela é quebrada. Né? Então, fica mais fácil dele conseguir se relacionar com outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu vivo dentro do espectro. A gente não tem que ter vergonha de falar isso, né? Porque isso não te limita. A gente tem que perder esse ideal de que um diagnóstico, um laudo, ele vai limitar o ser humano, porque não vai. Talvez ele traga respostas para muitas atitudes que a gente tem. Então, dentro de um relacionamento, você dentro do espectro conseguir conversar com sua parceira ou seu parceiro sobre aquilo é algo que pode facilitar. Por quê? O autista, ele tem uma rigidez sensorial, né? Ele tem a rigidez da rotina, como você trouxe do paciente que você atendia. Ele tem uma rigidez auditiva, ele tem tudo isso engloba. Então, quando o seu parceiro te conhece, quando você permite que seu parceiro te conheça, fica muito mais fácil desenvolver e, principalmente, saber respeitar os limites. Saber lidar com essas questões. Para que não haja o quê? Uma desregulação, porque o adulto ele também desregula, né? Para que não haja uma ansiedade, porque a ansiedade ele vai limitar você a conseguir seguir o seu padrão no relacionamento. Então, tudo isso a gente tem que ter essa educação para que possa quebrar esse paradigma. Para que possa se envolver, né? Exatamente. Tem, inclusive, uma série na Netflix, se vocês puderem assistir, que é Amor no Espectro, que é linda, assim, no sentido de que de mostrar realmente como é esse cenário. E, tipo assim, às vezes eles vão precisar de mediadores para, por exemplo, ter uma educação no sentido, como é que você vai fazer? Um treino social. Eu vou lá em Raíla, vou perguntar ela, você gosta de quê? Você vai ver se vocês têm interesses em comum. Isso. Vocês vai ver se vocês se gostam da companhia um do outro, gostam de frequentar as mesmas coisas, que são coisas que a gente aprende socialmente, quem é típico ao longo da adolescência, que você vai desenvolvendo e tudo mais. Mas para eles é mais difícil essas regras sociais. Sim. Mas não quer dizer que eles não consigam. Porque tem inúmeros casos lá que dão super certo. E eu acho interessante porque um chega tipo... eu tenho um interesse muito restrito, tipo um hiperfoco em época medieval. E o outro tem um hiperfoco numa coisa também assim, nada com nada, mas que um respeita o outro, um ajuda o outro, um vai com o outro. Sabe o limite. Exatamente, e eu achei isso lindo, assim, sabe? E eu gostaria que outras pessoas tivessem acesso a isso, porque apesar de ser uma série de TV, mas é a realidade, sabe? Deveria ser mais comum, mais frequente, porque os pais geralmente lidam até com a questão de que quando um adulto, quando a criança se torna um adulto, né, dentro do espectro ou com um diagnóstico, o que acontece? A gente não vê mais eles. Por quê? Geralmente os cuidadores que eram adultos se tornam idosos, têm mais dificuldade de fazer um manejo, têm mais dificuldade de lidar e preferem por não sair de casa, né? Isso. Por isso que a gente se depara mais com diagnósticos infantis. E é uma realidade que a gente não gostaria que eles vivessem, porque é limitante para eles, no sentido de que eles queriam sair de casa, eles querem fazer suas coisas, querem viver suas vidas também. Querem ter suas independências. Querem ter sua independência. E imagina o sofrimento da mãe, do pai, no sentido de não poder sair, de viver totalmente dentro de casa, porque tem um condicionamento. E a gente que luta tanto contra esse antimanicomial acaba criando um manicômio dentro de casa, no sentido de
guardar aquela criança dentro de casa, né? Exatamente, Fábio. E também, assim, até a questão mesmo da uma hora ou outra, aquela pessoa ela pode se ver sozinha no mundo se ela não conseguir uma inserção, né? Uma interação social. Porque os pais envelhecem também, né? E uma pessoa assim se vê sozinha no mundo, aí realmente vai acabar gerando outros transtornos, né? Depressão. Aí vem o autismo associado à depressão, o autismo associado à ansiedade, Síndrome do né? pânico. Síndrome do pânico, que é bem comum, justamente por conta dessa falta de interação, né? É uma pessoa que basicamente sempre foi rotulado na época da escola. A gente vê muitos adultos que não conseguem desenvolver porque eram rotulados na época da escola e não sabiam que tinha diagnósticos errados a vida toda, né? A não adaptação a medicamentos que não eram para o que eles sentiam, adequados, né? Então, tudo isso a gente tem que observar, né? E uma pessoa que se sente nesses padrões, ela não tem que ter vergonha de procurar uma ajuda tardia. Não tem. Porque antigamente realmente não tinha essa questão do diagnóstico. Hoje a gente tem. E não é tarde. Quer dizer, hoje eu vejo pessoas conseguindo se inserir na sociedade já com seus 40 e poucos anos. Do seu jeitinho. Devagar, porque são processos, né? Você já teve muitos prejuízos durante toda uma vida. Então, sabendo respeitar os seus processos. Os seus tempos, exatamente. Sabendo também respeitar o que o outro te propõe, porque por ter uma rigidez, eles têm essa dificuldade. Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? A gente vê até muito, eu já escutei uma fala do tipo, mas se eu for, já tô grande, já fiz minha vida, por que é que eu vou procurar? As pessoas, elas têm medo de recomeçar, né? Exatamente, assim, tipo, você vai ter que ressignificar toda a sua vida, você vai olhar para coisas que lhe aconteceram, que você se culpava muito, que você não entendia, e se olhar com mais carinho, né? Com mais calma, do tipo, caraca, eu tinha uma condição e eu passei por isso sem ser assistido, né? Sem ser ajudado, quando eu precisava de ajuda. Eu acho que é muito interessante quando a gente fala sobre isso, para que a gente faça as pazes consigo mesmo, no sentido de se olhar com carinho, com mais respeito, com mais empatia, né? Ver limites maiores para coisas que a gente achava que eram insuportáveis. E tudo isso ajuda nesse processo, né? Melhorar a sua relação, as suas relações interpessoais. E principalmente, eu bato na tecla, quebrar o tabu. Né? A gente vê muito um alto preconceito em relação a isso. E a gente consegue quebrar isso na terapia. Né? Hoje a gente já consegue que as pessoas elas tenham uma visão menos preconceituosa da terapia. Né? É um avanço. Era só para quem era louco, quem era doido. Até minha avó, por exemplo, ela traz muito essa fala: eu lá vou tomar remédio para ansiedade, eu não sou doida. Ela só fala: a senhora não é doida, não, mas a senhora é ansiosa, então tem que tomar assim. Exatamente. Hoje a gente já consegue ter essa quebra desse tabu, né? Então é algo que está ao nosso favor. Porque a gente consegue ajudar aquela pessoa a justamente ter essa inserção na sociedade. E é bem gratificante, assim. Quando elas estão realmente dispostas, quando... Lógico que tem a questão do medo, né? Porque tudo que é novo gera medo, eu costumo dizer isso. E é algo novo. Quando você está se redescobrindo, por exemplo, depois dos 30, atípico. É algo novo, né? Exatamente. Você vai reaprender. Mas é uma coisa que quando a gente consegue ver esse avanço, a gente fica tanto feliz, o terapeuta fica feliz, como a pessoa ela se sente feliz. E eu acho que deve ser um processo muito gratificante para ele, no sentido de que eu não era o estranho, eu não era o diferente. Não no sentido pejorativo. Eu não era o que me rotulavam. Exatamente. Né? Eu era diferente de funcionamento. Eu vi um adulto esses dias fazendo uma explicação, ele é um jovem adulto com TEC, faz palestras e tudo mais. E ele dizia assim, uma explicação bem simplória, mas muito entendível. Ele disse, olha, quando eu me identifiquei com autismo, eu percebi o quê? Que como os celulares que eu jogo, era como se as pessoas típicas fossem Samsung, Android, e eu fosse um iPhone, eu fosse da Apple, iOS. Meu funcionamento é muito similar com eles. Só que eu tenho ferramentas diferentes. Eu tenho coisas que eles não têm. Do mesmo jeito que eles têm coisas que eu não tenho. Bela colocação. Sabe? E eu achei assim, de uma forma muito linda, muito simples e ao mesmo tempo muito educativa. Porque eles vão ter muitas potencialidades também. Se pegar uma criança... Eu lembro que eu tinha que ele tinha um hiperfoco em países.
E eu sou horrível em geografia. E assim, ele me dava umas aulas, ele fazia, Fábio, a gente jogando um joguinho lá, ele fez, isso aqui é Machu Picchu. Eu disse, Machu Picchu é um país? Aí ele disse, não sei o que, e tem essa aqui, não sei o que, e começava a me explicar e falava população, falava o idioma, falava a moeda, falava coisas assim. E ele sabia de todos os países, ou seja, quando a gente identifica as potencialidades que ele tem, a gente consegue trabalhar e nortear para que ele se identifique e encontre um local onde aquilo vai ser valorizado. Exatamente. Né? Eu lembro que outro tinha um hiperfoco em dinossauros e ele arrumou um emprego no parque temático de dinossauros de lá, Jurássico. E era assim, era a melhor apresentação que se poderia ter, porque ele sabia de todas as informações, sabia a altura dos dinossauros, sabia o tempo que os dinossauros existiam. E no final ele dizia, olha, eu fiz o passeio com você, eu sou autista, e todo mundo ficava, tipo, pasmado, incrédulo, porque ainda tem muito essa limitação ainda do que, tipo, quem tem um diagnóstico não consegue ter um emprego. Quem tem um diagnóstico não consegue trabalhar com excelência, né? Mas aí é que tá, né? O que é que a gente vê muitas vezes? Além do preconceito social, que infelizmente ainda existe, por isso que a gente tem que trabalhar essa quebra, a gente tem que trabalhar essa quebra tanto social como pessoal, né? Porque se você não tem medo, as pessoas elas vão começar a admirar que você é uma pessoa como qualquer outra que consegue estar inserida. E aí a gente entra com a dificuldade também das próprias empresas quererem taxar isso, né? Vamos botar ele, mas ele tem menos horas. Não. A gente tem que entender que, por lei, o autista, ele tem direitos iguais, né? Ele consegue desempenhar funções, um ponto extremamente positivo que as pessoas não enxergam, essa rigidez da rotina, por exemplo. Então, uma pessoa autista, ela vai conseguir desempenhar funções com excelências e rotineiras, coisas que as pessoas típicas, muitas vezes, elas não conseguem porque a rotina é chata, né? A gente tem essa dificuldade com a rotina. O autista, não. Ele segue leis, ele segue padrões, né? Ele cumpre horários, né? Ele tem essa rigidez diária, que é um ponto positivo. Ele, né? Exatamente. E aí a gente consegue ver as pessoas descobrindo isso, né? A partir do momento que dão essa oportunidade. E as empresas elas têm que aprender a valorizar mais isso, né? A quebrar esse preconceito que existe. E partindo também de não pecar pelo excesso, no sentido de que de não entrar também já no capacitismo, do tipo, o bichinho, ele é autista, mas ele consegue trabalhar. Exatamente. Não, é tipo, ele é uma pessoa e ele consegue desenvolver suas funções perfeitamente. Faz tudo o que ele quer fazer, sabe? Eu vi também, assim, que outras abordagens são muito utilizadas, por exemplo, a arte. A abstração que eles conseguem trazer para a arte, né? Porque por eles terem esse funcionamento do cérebro diferente, porque, novamente, transtorno não é uma doença, né? Não é uma coisa que a gente vai curar. Quem é autista, nasceu autista, vai ser autista para toda a vida e ele vai ter um cérebro que funciona diferente em alguns aspectos. Exatamente. E ali, dentro disso, a arte para eles, às vezes, é uma fuga, a música, muito grande, né? Muitas crianças vão ter aversões a sons e muitos pais acham que porque é um tabu, característico ali, o estigma que autista tem aversão a som, que ele não vai se dar, mas tem autista que tem ouvido absoluto, que pega música assim só de ouvir, vai lá e replica em outros instrumentos, e também são potencialidades que a gente não observa, né? Assim. Exatamente. Na tecnologia também. A gente vê muitos adultos com hiperfoco, desde a infância, que apresentam hiperfoco em tecnologias, e hoje já desenvolvem seus trabalhos nas áreas de TI, por exemplo. Né? Eu conheço muitos programadores que eles têm o autismo, eles estão dentro do espectro e eles são incríveis, assim, já foram contratados para empresas no exterior. Hoje nós temos médicos, nós temos jogadores de futebol, né? Nós temos artistas, nós temos autistas em todas as áreas. Exatamente. Né? Pessoas grandes, pessoas que são influências e que aí é onde a gente vê a mídia, ela pode ser favorável, positiva, né? pode ser positiva, porque de certa forma você vê que essas pessoas elas estão inseridas em seus contextos e são pessoas grandes, ajuda muito no processo de autoaceitação. Exatamente, tipo, elas ocuparem o espaço onde elas ocupam, ajuda muito a outras pessoas poderem se enxergar nessa possibilidade de ocupar também, né? No sentido de que a gente traz muito estigmas e muito preconceito pela sociedade, pelas coisas que são autoimpostas, pelos nossos medos, às vezes como pais, às vezes como cuidador, como responsável.
que às vezes a gente esquece que antes de uma deficiência tem uma pessoa ali e que aquela pessoa tem sonhos, que aquela pessoa tem vontades, que aquela pessoa tem todas as competências e todas as características que um ser humano típico tem também. Exatamente. Né? E que a gente tem que valorizar muito isso. E eu acho super importante a gente trazer essa pauta e essa temática, porque é uma coisa que até dentro do próprio serviço de saúde é muito negligenciada, Exatamente. sabe? Porque a gente lida assim, tipo, infância, resolveu o que ele tem de atraso, resolveu o que ele tem de prejuízo, daqui pra lá. E os prejuízos sabe? da vida adulta, E né? aí, os prejuízos da vida adulta, quem tá lidando, quem tá ajudando, lidando. como é que estão lidando, né? Então, eu queria, Raíla, agora que, como já deixaram outras pessoas, você entregasse o seu presente, assim, que é uma orientação para essas famílias, que é uma dica, uma orientação, uma explicação do que eles podem fazer para o filho dele, um jovem adulto, ou para ele mesmo, um jovem adulto que está se encontrando dentro do espectro. O meu presente vai ser algo que eu acho que falta que as pessoas digam isso, as pessoas que estão dentro do espectro, né? Você que é adulto, não tenha medo. Não tenha medo de ressignificar a sua vida, né? Um diagnóstico, ele não te rotula. A gente tem que perder esse hábito de achar que um diagnóstico ele vai te rotular. O diagnóstico ele vai dar um direcionamento aos prejuízos que você teve durante toda a sua infância até a sua fase adulta. Então, a minha dica, o meu conselho quanto profissional é esse: não tenha medo de ressignificar a sua vida, independentemente da idade que você está. Você é mais do que capaz e suficiente para lidar com todas as coisas que vão lhe acontecer. Então, muito obrigado, Raíla, pela sua presença, Fábio, e pela sua contribuição. Foi muito rico, viu? Obrigada pelo convite.